Petróleo, riqueza, religião. Por décadas, quando alguém pensava na Arábia Saudita, essas três palavras apareciam em destaque na nossa mente. Um reino construído sobre um mar de ouro negro, onde falcões de caça custam mais que carros de luxo e onde tradições milenares ditam cada aspecto da vida. Mas você já parou para pensar que talvez essa história esteja mudando? E mudando rápido demais para acompanharmos? Esse é mais um episódio da nossa série O que está acontecendo, onde a gente vai além das manchetes e mostra o que realmente está mudando, ou tentando mudar, em países que o mundo costuma enxergar por fora, mas raramente entende por dentro. E hoje, a gente tira o véu de um dos reinos mais fechados e contraditórios do planeta. Um lugar onde uma jogada de US$ 1 trilhão promete reinventar o país, ou levar tudo ao colapso. E o mais impressionante, tudo isso acontece longe dos holofotes ocidentais. Hoje, no Belo Mundo, vamos além do deserto e dos clichês, para te mostrar o que está acontecendo com a Arábia Saudita. Número 1. Visão 2030 e o homem que comanda tudo. A Arábia Saudita está vivendo sua maior transformação em décadas. E para entender isso, precisamos primeiro conhecer o homem por trás da metamorfose, Mohammed bin Salman, ou, como é conhecido no mundo todo, MBS. Com apenas 39 anos, ele é o príncipe herdeiro, e na prática, quem realmente manda no país. Seu pai, o rei Salman, já passou dos 90 e delegou ao filho quase todas as decisões importantes. E o magnata mirim não está brincando em serviço. Desde 2016, ele lidera um plano ambicioso chamado Visão 2030. A proposta é reinventar a Arábia Saudita e reduzir a dependência do petróleo, que ainda responde por mais de 40% da economia. Ele quer transformar o país num polo global de tecnologia, turismo e inovação. Tudo isso enquanto tenta equilibrar tradições milenares com mudanças que seriam impensáveis há apenas 10 anos. E para fazer isso acontecer, ele concentrou um poder que poucos líderes no mundo têm. É primeiro-ministro, ministro da Defesa e chefia o Fundo Soberano Saudita, também conhecido como PIF, o terceiro maior do planeta, com mais de US$ 1 trilhão em ativos. Sob sua gestão, o país passou a permitir que mulheres dirijam, reabriu cinemas, liberou shows e investiu pesado em esportes e infraestrutura. A imagem do país mudou, e muito, mas nem tudo brilha. Junto com as reformas, veio uma repressão brutal contra críticos. Ativistas, influenciadores e até membros da própria família real foram presos ou desapareceram do mapa. O caso mais emblemático é o do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado dentro de um consulado saudita na Turquia. A ONU responsabilizou o Estado pelo crime, algo que o governo nega até hoje. Esse é o paradoxo da nova Arábia Saudita. Modernização acelerada por fora, mas controle rígido e censura pesada por dentro. E no centro de tudo isso, um único homem segurando as rédeas. Número 2. NIOM, a cidade do futuro. Se você pudesse construir uma cidade do zero, ignorando todas as restrições de engenharia, dinheiro e até bom senso, o que sairia disso? Bom, para você eu não sei, mas para a Arábia Saudita a resposta tem nome: NEOM, o projeto mais ambicioso ou absurdo, dependendo do ponto de vista, da história moderna. NEOM é mais do que uma cidade. É um território inteiro do tamanho da Bélgica, orçado em US$ 500 bilhões. No centro de tudo está The Line, uma metrópole linear de 170 quilômetros de comprimento, 500 metros de altura e apenas 200 metros de largura. O conceito é surreal. Uma cidade sem carros, com todos os serviços acessíveis a pé em 5 minutos, totalmente movida a energia renovável, com fazendas verticais e onde os moradores poderão viajar de uma ponta a outra em 20 minutos, através de trens de alta velocidade subterrâneos. Nos vídeos promocionais, vemos robôs entregando pacotes, táxis voadores e arranha-céus espelhados saindo das dunas. Mas por trás da estética futurista,
o projeto enfrenta uma série de problemas. Desde 2023, houve atrasos, cortes, troca de executivos e replanejamento. Em abril de 2025, o Fundo Soberano Saudita, que banca o projeto, interveio para reduzir custos e cancelar partes da construção. Além dos atrasos e cortes, surgem denúncias graves nos bastidores. A Human Rights Watch denunciou abusos contra trabalhadores migrantes, com relatos de salários atrasados, jornadas abusivas e condições precárias. Tribos locais também foram forçadas a sair de suas terras, e um líder da tribo Huaytat chegou a ser condenado à morte por resistir à remoção. Com entrega prometida para 2030, especialistas duvidam que a obra fique pronta a tempo, ou sequer seja concluída. Outros comparam o projeto às pirâmides do Egito, monumentos à vaidade de seus governantes, construídos às custas de imenso sofrimento humano. Mas uma coisa é certa: se Neom for concluída como planejado, redefinirá os limites do que consideramos possível em termos de engenharia e urbanismo. Se for abandonada, poderá se tornar o maior elefante branco da história moderna. Número 3. A obsessão pelos esportes e o sports washing. Se você acompanha futebol, golfe, Fórmula 1 ou quase qualquer esporte hoje em dia, provavelmente já notou a presença cada vez maior da Arábia Saudita nos eventos esportivos globais. E não é por acaso. Esse movimento vai além da paixão esportiva. Trata-se de uma estratégia de imagem e poder. A ofensiva começou com o futebol. A Liga Saudita passou de irrelevante a palco de estrelas globais como Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema. Só Ronaldo recebe cerca de 200 milhões de dólares por ano, salário que supera orçamentos inteiros de clubes europeus. O Fundo Soberano Saudita ainda comprou o Newcastle United, marcando presença também no futebol inglês. No golfe, criaram a Live Golf, liga paralela que abalou o circuito tradicional ao oferecer prêmios gigantescos. Na Fórmula 1, o Grande Prêmio da Arábia Saudita virou evento fixo no calendário até 2030, com contratos milionários. Nos eSports, os esportes eletrônicos, disputas profissionais de videogame com grandes públicos e transmissões ao vivo, o avanço foi ainda mais agressivo. Em 2024, o país sediou a Copa do Mundo de eSports, com mais de 60 milhões em prêmios, e será palco dos Jogos Olímpicos de eSports em 2027. Recentemente, comprou a divisão de games da Niantic, empresa americana criadora do Pokémon GO. Mas por trás de tanto investimento, cresce a acusação de sports washing, usar o esporte para limpar a imagem do regime e desviar os olhos das violações de direitos humanos. Por falar em Niantic e Pokémon GO, esse é outro ramo que os sauditas estão investindo: tecnologia e jogos. Número 4. O império dos games e da tecnologia. Quando pensamos em gigantes dos videogames, países como Japão, Estados Unidos ou Coreia do Sul vêm à mente, certo? Mas a Arábia Saudita está determinada a mudar esse cenário e está usando seu imenso poder financeiro para isso. Em março de 2025, o Fundo de Investimento Público Saudita, que é controlado pelo governo, pagou 3 bilhões e meio de dólares para adquirir a divisão de jogos da Niantic, empresa americana criadora do Pokémon GO. Aquele jogo de realidade aumentada em que os jogadores caçam monstrinhos pelas ruas usando o celular. Mas isso não foi um caso isolado. Em 2023, o fundo já havia comprado a Scopely Inc., uma gigante dos jogos mobile conhecida pelo sucesso de Monopoly Go, que já rendeu mais de 3 bilhões em receita. O fundo saudita também tem participações em empresas como Nintendo, do Japão, Electronic Arts, criadora de FIFA, e The Sims, Take-Two Interactive, Capcom e até a sueca Embracer Group. O plano é claro: dominar a indústria global de games. Dentro do país, o investimento também é pesado. Foi lançada a Estratégia Nacional de Games e eSports, com a meta de criar 250 estúdios locais e gerar 100 mil empregos até 2030. E não para por aí. Em Riad, capital saudita, está sendo construído o New Murabba,
um mega distrito de inovação que deve abrigar um dos maiores centros de desenvolvimento de jogos do mundo. Além disso, o país anunciou o Saudi Tech Hub, um programa de 80 bilhões de dólares para atrair gigantes como Apple, Google, Microsoft, Meta e até empresas de inteligência artificial como OpenAI e Anthropic. Mas o desafio agora é outro. Como virar polo de inovação num país que ainda censura a internet e espanta parte dos talentos globais? Essa é a equação que os sauditas precisam resolver. Número 5. Tensões geopolíticas e o novo Oriente Médio. Enquanto investe bilhões em megaprojetos e sonhos futuristas, a Arábia Saudita também está reescrevendo completamente seu papel no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, uma das regiões mais instáveis e estratégicas do planeta. Por décadas, o reino foi o principal aliado dos Estados Unidos na região e rival declarado do Irã, país vizinho de maioria xiita. Mas esse cenário vem mudando. Em março de 2023, com mediação da China, Arábia Saudita e Irã reataram relações diplomáticas após 7 anos de ruptura. O acordo surpreendeu o mundo, não apenas por unir antigos inimigos, mas por mostrar que Pequim, e não Washington, agora é quem media a paz no Oriente Médio. O príncipe Mohammed bin Salman tem adotado uma postura cada vez mais independente. Quando os Estados Unidos pediram que os sauditas aumentassem a produção de petróleo para conter a inflação global, foram ignorados. Na guerra da Ucrânia, o reino manteve silêncio calculado, sem condenar a Rússia diretamente. Outro movimento simbólico é a aproximação com Israel. Embora as conversas tenham esfriado com o agravamento do conflito na faixa de Gaza, muitos analistas acreditam que a normalização das relações é só uma questão de tempo. No Iêmen, onde a Arábia Saudita liderou uma intervenção militar em 2015, agora busca uma saída diplomática. No Sudão, tenta atuar como mediadora. Até com a Síria, que até pouco tempo atrás era liderada pelo controverso regime de Bashar al-Assad, o reino reatou laços. Essa postura pragmática, chamada por alguns de doutrina MBS, aposta no equilíbrio entre potências como Estados Unidos, China e Rússia, sem se alinhar totalmente a nenhuma. Uma jogada ousada. Esse novo posicionamento não é sem riscos. A região segue sendo um barril de pólvora, com conflitos latentes que podem explodir a qualquer momento. Internamente, a aproximação com Israel ou Irã pode gerar resistências em diferentes segmentos da sociedade saudita, tradicionalmente conservadora. A grande questão agora é se a Arábia Saudita conseguirá manter esse difícil equilíbrio, modernizar-se sem abrir mão de suas tradições, aproximar-se de antigos inimigos sem alienar aliados históricos e projetar influência global sem desestabilizar sua própria região. Se ela vai conseguir equilibrar pratos, ninguém sabe. Contudo, uma coisa é certa. A Arábia Saudita é figura central no novo Oriente Médio, moldando o futuro regional, para o bem ou para o mal. Número 6. Turismo de luxo no deserto. Imagine passar férias no país que até recentemente era um dos mais fechados do mundo, onde turistas estrangeiros eram raros e precisavam seguir regras rigorosas. Pois essa realidade está mudando em velocidade impressionante, e a Arábia Saudita está determinada a se tornar o novo destino de sonho para viajantes de luxo. Em 2019, o país lançou um sistema de vistos eletrônicos para turistas de 49 países, abrindo oficialmente as portas ao mundo. A meta? Receber 100 milhões de visitantes por ano até 2030. Um salto enorme, considerando que o país mal recebia turistas não religiosos antes disso. Para alcançar esse objetivo, os sauditas estão apostando em resorts de luxo, natureza intocada e experiências exclusivas. Na costa do Mar Vermelho está em construção o Red Sea Project, um arquipélago com 90 ilhas, hotéis 5 estrelas e promessas de turismo ecológico de alto padrão. Já tem unidades funcionando desde o fim de 2024, com marcas como St. Regis e Six Senses.
Mais ao norte vem o Amaala, resort focado em bem-estar e arte, com aeroporto particular e orçamento de 20 bilhões de dólares. A ideia é ser a Riviera do Oriente Médio. E para quem gosta de história, tem Alula, uma região arqueológica com mais de 7.000 anos de civilizações. Lá está Egra, uma cidade esculpida em pedra pelos nabateus, o mesmo povo que construiu Petra, na Jordânia. Até Riad, a capital do país, entrou na onda. Com o festival Riad Season, a cidade atraiu mais de 15 milhões de visitantes em 2024, com shows internacionais, parques temáticos e eventos esportivos. As regras sociais também mudaram. Estrangeiras já não precisam cobrir o cabelo, hotéis de luxo servem álcool em áreas exclusivas e até casais não casados podem se hospedar juntos. Ainda há muito a evoluir, mas o deserto saudita está se transformando e quer virar vitrine para o mundo. Mas essa não é a única mudança radical. Número 7. A Revolução Feminina. Por muito tempo, a imagem que o mundo tinha da mulher saudita era de alguém invisível, coberta da cabeça aos pés, proibida de dirigir, de sair sozinha ou trabalhar sem permissão de um homem da família. Mas essa imagem está mudando, e mais rápido do que muita gente imaginava. Em 2018, a Arábia Saudita finalmente permitiu que mulheres dirigissem. Foi o último país do mundo a fazer isso. Desde então, uma série de reformas começou a redesenhar o papel feminino no país em um dos movimentos sociais mais marcantes da história saudita. O antigo sistema de tutela masculina, conhecido como guardião, está sendo parcialmente desmontado. Mulheres com mais de 21 anos agora podem obter passaporte, viajar sozinhas, registrar casamento ou divórcio e até abrir empresa sem autorização de um parente homem. A separação por gênero em cafés e restaurantes também deixou de ser obrigatória. No mercado de trabalho, o salto é visível. A participação feminina passou de 17% em 2017 para 36% em 2024. Hoje, há mulheres atuando em áreas como segurança pública, turismo, aviação e até como motoristas de aplicativo. Nas universidades, elas já são maioria, mais da metade dos alunos. Em profissões como direito e medicina, o crescimento é acelerado. E nomes como Hema bint Bandar Al Saud, a primeira mulher a representar o país como embaixadora nos Estados Unidos, ou Azel Al-Hamad, pioneira saudita no automobilismo, viraram símbolo dessa nova fase. E não estamos falando aqui que está tudo ótimo, mesmo porque seria ingênuo considerar que todas as barreiras caíram. Apesar das reformas, a sociedade saudita continua profundamente conservadora. Muitas famílias ainda impõem restrições às suas filhas e esposas, independentemente do que a lei permite. O próprio Código de Família mantém disposições que colocam mulheres em posição de desvantagem em questões de casamento, divórcio e custódia de filhos. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas pelo menos foram dados os primeiros passos. Número 8. Futuro. Uma pergunta que não quer calar. Para onde está indo a Arábia Saudita? Qual o futuro dessa nação? A resposta é meio complexa. De um lado, o país investe pesado em inovação, ergue cidades futuristas no meio do deserto, abre shows internacionais, aposta em games e esportes para atrair o mundo. Do outro, continua prendendo ativistas, censurando vozes incômodas e mantendo o poder concentrado nas mãos da monarquia. O futuro do reino gira em torno de uma coisa: a tal Visão 2030, o projeto do príncipe visionário. Se esse plano der certo e o país conseguir reduzir a dependência do petróleo, pode muito bem virar uma potência moderna. Do seu jeito, claro. Uma espécie de Singapura do Golfo. Rica, controlada e com tudo funcionando. Agora, se der errado, a conta pode sair cara. Porque o povo já não é o mesmo. 7 em cada 10 sauditas têm menos de 30 anos. É uma geração que cresceu com internet, TikTok e Cristiano Ronaldo jogando na liga local.
Gente que está começando a viajar, estudar fora, ver o mundo, e que talvez não aceite tão fácil perder as pequenas liberdades que começou a experimentar. O cenário mais provável? Um meio do caminho. O governo vai continuar modernizando o que for bom para a economia, turismo, tecnologia, entretenimento, mas vai segurar firme no controle político. Vai abrir a vitrine, mas manter o cofre trancado. E nós aqui do Belo Mundo continuamos acompanhando, e qualquer novidade a gente volta para contar. Depois de ver contradições, excessos e esquisitices da Arábia Saudita real, fica a pergunta: essa imagem combina com o que você imaginava? Ou te pegou de surpresa? O que achou desse outro lado do reino do deserto? Teve algum fato que te chocou? Ou algo que mudou sua visão sobre a Arábia Saudita? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu esse mergulho nas contradições sauditas, deixa o like, compartilha com quem ainda acha que por lá tudo é só petróleo e camelos. E claro, se inscreve aqui no Belo Mundo para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima parada.